Jornal Regional. Entrevista. Que acompanha pelas redes sociais, percebe também aqui nos nossos estúdios um colorido um pouco diferente. Hoje, até a nossa logo aqui traz também referência à campanha Outubro Rosa, que é destaque todos os anos no intuito de conscientizar, de trazer também a nível mundial orientações, o cuidado com a saúde da mulher como um dos mais importantes alertas nesse sentido. É um mês todo de ações com o intuito de prevenir, diagnosticar de forma precoce o câncer de mama, o câncer de colo do útero e também trazer orientações para que o cuidado integral com a saúde da mulher seja uma realidade. A doutora Maria Cláudia Valmon, oncologista clínica, médica cooperada da Unimed Guaratinguetá, participa conosco ao vivo aqui no Jornal Regional, traz importantes esclarecimentos sobre o tema. Doutora, muito bom dia, obrigado pela presença aqui conosco, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Edu. Doutora, a conscientização é algo que precisa sempre ser reforçado. Qual a importância de campanhas como esta, como Outubro Rosa também, para fazer com que esse alerta, essa conscientização chegue no grande público também? Então, o câncer de mama, o câncer de colo de útero, eles são doenças muito prevalentes na nossa sociedade, né, e que tem um impacto muito grande na vida de muitas mulheres. E nós sabemos que a detecção precoce e a prevenção são os principais caminhos para a gente conseguir combater essas doenças, né? Então, a importância dessas campanhas é justamente para alertar essa população e fazer com que todos se cuidem, né? Busquem ajuda. Assim que tiverem alguma desconfiança, façam os seus exames preventivos, né? Cuidem de suas saúdes, para que a gente tenha resultados melhores. O nosso objetivo é esse, é aumentar as chances de cura das pacientes, fazer com que elas possam não mais ter aquele medo, né? Aquele terror, né? Quando a gente fala de câncer, ainda nos remete a uma doença com muito sofrimento. Mas a gente sabe que a detecção precoce, ela pode alcançar até 90% de chance de cura, né? Nesses casos. Então, o nosso objetivo aqui hoje, né? E todo ano a gente está aqui para lembrar isso, né? Com certeza. E a senhora teve um momento muito legal também na última semana, lá no Buriti Shopping Guaratinguetá, também nesse sentido da campanha de contato com as mulheres, um café também para essa orientação, para esse cuidado e oferecer também essa oportunidade para que sejam esclarecidas dúvidas, muitas vezes quebrar esses paradigmas, como a senhora disse, de algo que muitas vezes já é o fim da linha ali, já um diagnóstico já é o fim da linha, já é algo que vai trazer uma sentença ali para a pessoa, sendo que não é assim. A detecção precoce, existem todos esses fatores envolvidos também. Né? Esse ano essa campanha que a Unimed está fazendo, eu achei muito legal. Foi um momento muito bacana ter contato com pessoas normais, né? Mas que tem a oportunidade de tirar uma dúvida, de contar uma história, né? Que às vezes está angustiando. Foi muito legal. Eu parabenizo a Unimed também por essas ações sempre tão significativas para a população, de uma forma geral. E a senhora, enquanto oncologista, também acompanha diariamente a rotina de pessoas com câncer e sabe melhor que ninguém a importância também de tratar desse assunto de forma aberta, de ter uma boa rede de apoio da sociedade, desmistificar também essas questões. Isso eu acho que é o mais importante. A gente sabe que para esse ano a previsão do INCA e do Ministério da Saúde de mais de 70 mil diagnósticos novos de câncer de mama. O câncer de mama, né, depois do câncer de pele, ele é o câncer mais prevalente na população feminina e é o campeão de mortalidade. Então, assim, o nosso objetivo é justamente virar esse jogo, né, é colocar esses dados, né, e com as medidas de prevenção tentar reduzir essa estatística. Com
certeza. Doutora, falando do câncer de mama especificamente, existem alguns fatores que podem causá-lo, questão histórica, questão familiar? Existe algum tipo de sintoma que pode ser observado pela mulher? Quais as orientações nesse sentido? Sim, perfeito. Vamos falar um pouquinho, então, das formas de prevenção primária, que a gente chama, né? A gente sabe que uma alimentação saudável, né, a manutenção do peso corporal estável, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, né, são coisas que a gente deve fazer para reduzir a chance de desenvolver o câncer de mama. Tá? Além disso, uma outra questão que protege as mulheres é a lactação, né? A amamentação, ela é um fator protetor também, tá? Com relação aos... Esqueci de falar uma coisa muito importante, que é a prática de atividade física, né? Que tem um impacto enorme, não só no câncer de mama, como em outros tipos de câncer e na saúde, né? Não só física, como mental, né? De maneira global. Então, esse é um ponto que eu sempre reforço com as minhas pacientes, que da mesma forma que elas tomam os comprimidinhos dela, né, devem ter em mente que fazer atividade física funciona muito mais do que um comprimido. Manter o corpo em movimento também, né? Exato. Com relação aos fatores de risco, você falou da questão familiar, a gente sabe que cerca de 10% dos casos tem relação com esse histórico familiar e a gente consegue detectar uma mutação né, genética que favorece o desenvolvimento do câncer de mama. Né? Então, não é a maioria. Né? Os outros 90%, daí tem muita relação com os hábitos de vida, né? Como eu disse, então a gente deve agir nesses fatores. Outra questão que está relacionada é a exposição aos hormônios, principalmente ao hormônio feminino, o estrogênio. Hoje existe uma tendência, eu posso dizer até que uma moda, né, esses famosos chips da beleza, né, que a gente isso tudo deve ser feito com muita cautela, né, com um profissional bastante experiente, porque você pode estar colocando a sua vida em risco, tá? E doutora, no sentido também da prevenção, do risco, o tabagismo, por exemplo, ele também pode vir como um agravante. Esse conjunto de hábitos não saudáveis deve ser evitados, né? Nocivos também, né? São hábitos nocivos. E os hábitos saudáveis incentivados, a senhora falou da atividade física, a alimentação, esse cuidado integral também para prevenir e ter um cuidado como um todo, não só para o câncer de mama. Sim, com certeza, né? O tabagismo, ele tem um impacto talvez um pouco menor no câncer de mama, mas em relação a outros cânceres, né? Cabeça, pescoço, esôfago, estômago, enfim, intestino, pulmão, bexiga, ele é muito nocivo, né? Então, isso a gente também reforça sempre que evitar o tabagismo é primordial, né? Essa bandeira a gente tem que estar sempre levantando. Quais sinais de alerta as mulheres podem observar no caso do câncer de mama, o autoexame, o surgimento de algum tipo de nódulo, caroço, algo de diferente, já deve ser ali um sinal amarelo para que ela procure ajuda especializada também? A gente reforça sempre a importância da mulher conhecer o seu corpo, né? Normalmente o autoexame, a gente orienta que ele seja realizado 7 dias após o início da menstruação, que é um período que a gente tem uma maior facilidade, né, para a detecção de nódulos, alterações no parênquima da mama. Então, sempre buscando nódulos, alterações na pele, às vezes alguns sintomas, dor, coceira, também podem ser sinais. Tá atento também na região da axila. Muitas vezes você
o primeiro sinal, né, detectado pela mulher é o aparecimento de uma íngua na região da axila ou do pescoço. Então, isso sempre deve ser buscado, né? Mas é muito importante que as mulheres conheçam o seu corpo. Com relação ao câncer de colo de útero, que a gente não pode deixar de lembrar, né? Sangramento, secreções diferentes, dor durante a relação sexual, isso também são sinais de alerta, né? Mas e não esquecer que os exames preventivos, eles ajudam também na cura dessas doenças. Então, no caso do câncer de mama, a realização da mamografia anual após os 40 anos de idade. Esse ano a gente a gente ganhou isso, né? O Ministério da Saúde acolheu essa recomendação, então isso vai estar disponível para todas as mulheres, né? E a associação, muitas vezes é necessário realizar um ultrassom de mama, ressonância, tomossíntese, são outros exames que podem ser realizados também. E no caso do câncer de colo de útero, todas as mulheres, né, com vida sexual ativa devem realizar esse exame anualmente, que é um exame simples, né, indolor, que é a coleta da citologia do colo uterino. A gente segue aqui com o Jornal Regional, trazendo também a prevenção, trazendo para você esse alerta importante, especialmente para as mulheres nessa campanha Outubro Rosa. E faço convite também para você, participe com a gente, mande a sua dúvida, 997 50 1814, é o nosso WhatsApp, já tem algumas participações chegando, a gente vai trazer na sequência também. Mas queria aproveitar que a doutora falou do câncer de colo de útero. Doutora, no sentido da prevenção, as orientações são as mesmas também dos hábitos saudáveis que ajudam também na prevenção de câncer de colo de útero. No caso dessa questão específica, existe a vacina contra HPV também, que é uma ferramenta importante para as jovens. O que é importante de orientação nesse sentido? A gente tem essa arma, que é a vacina, né, que a gente espera que as próximas gerações já não sofram tanto com essa doença, né, porque a vacina está disponível para as meninas a partir dos 9 anos de idade, na rede pública, de forma gratuita, né, e ela tem o objetivo de eliminar os 4 principais tipos, né, de HPV. Existem outras vacinas mais abrangentes, né, que também estão disponíveis na rede privada, e a gente sempre incentiva que seja realizada a vacinação, com o objetivo justamente de eliminar essa doença que ainda atinge um percentual também bem elevado, né, das mulheres. E a vacina, só mais reforçar, ela também está indicada para os meninos, né? Porque o objetivo é que essa infecção não atinja nem as meninas, nem os meninos, né? E ela também previne outros tipos de câncer, né? Câncer de cabeça e pescoço, tem um percentual elevado também relacionados ao vírus HPV. Alerta importante para você também que está nos acompanhando. 11h35, a doutora Maria Cláudia segue com a gente aqui no Jornal Regional. Nós vamos fazer uma breve pausa. Na sequência, tem mais perguntas e, claro, a sua participação também aqui conosco. Agora é a hora da Bolsa de Empregos. Volta hoje conversando com a doutora Maria Cláudia Valmon, oncologista clínica, médica cooperada da Unimed Guaratinguetá, sobre a campanha Outubro Rosa, falando um pouquinho sobre câncer de mama, câncer de colo de útero e outras orientações sobre hábitos e cuidados saudáveis com a saúde da mulher. Doutora, a mulher, ela tem um pouco mais de facilidade de buscar o médico do que o homem. O homem ainda tem mais tabu. Mas mesmo a mulher tendo essa facilidade, tem algumas ainda que, pelo cuidado ali da família, por terem outras obrigações, trabalho e uma rotina às vezes mais acelerada, acabam deixando a própria saúde de lado. Qual que é a importância desse puxãozinho de orelha também para que a mulher não deixe a sua saúde de lado, não deixe de fazer as suas consultas e exames de rotina também? Edu, como a gente falou anteriormente, realmente esse é um ponto que é muito importante, né? A mulher com
suas 1000 funções, ela acaba se deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto planos, né? E esquecendo desse cuidado tão importante da saúde. Só vai buscar ajuda quando tem já um sinal de alerta. Então, o objetivo da nossa campanha, o objetivo da gente estar aqui hoje é justamente para lembrar que a gente deve buscar um diagnóstico precoce. É a partir daí que a gente vai, como eu falei, ganhar esse jogo, né? E os homens também devem tirar aquele tempinho para se cuidar, porque eles, diferente, né, das mulheres, aí que o negócio é mais feio ainda, né? Eles só vão quando estão com dor no peito, né? Dor de cabeça, só quando tem algum sintoma mais grave, algum sangramento, né? Dificilmente eles vão de forma preventiva. E no sentido também desse cuidado, para quem já recebeu um diagnóstico, né? A senhora falou um pouquinho de que hoje em dia não é mais aquele bicho de 7 cabeças, de que a chance de proceder a um tratamento adequado quando há uma detecção precoce é muito alta. Os tratamentos em si estão mais avançados hoje em dia. Existe também toda uma questão de avanço da medicina que proporciona um prognóstico mais favorável para quem tem um diagnóstico de câncer, por exemplo? Isso a gente consegue ver assim de forma muito clara, né? Existem gráficos que mostram que a adição das novas tecnologias, novos medicamentos, novas técnicas cirúrgicas de radioterapia, enfim, só foram acrescentando, né, na sobrevida dessas pacientes. Então, hoje a gente até fala muito, né, com esses novos tratamentos, do paciente conviver com a doença, né? São doenças que a gente tende a tratar de forma crônica, né? E, claro, acompanhar também todo esse sentido. Agora, 11h46, a gente tem algumas participações chegando também. Abrimos espaço para as nossas ouvintes, de modo especial hoje, trazerem também as suas dúvidas, os seus questionamentos. A voz do ouvinte no Jornal Regional. 997501814 é o WhatsApp aqui do Jornal Regional. Tem as nossas redes sociais também, a Rádio Pop Oficial. Quero agradecer aqui a interação da Lúcia Cassinha, que está com a gente pelo Facebook. Muito obrigado. Excelente semana também, excelente terça-feira. A Crenilde Aparecida, lá da Rocinha, em Guaratinguetá, participou aqui que as campanhas são muito boas, mas que é importante também que o sistema público ofereça para as mulheres, para as pessoas, os exames com agilidade, né? Ela até deixa aqui uma sugestão de pauta também para a gente tratar mais especificamente lá de Guaratinguetá. Eu agradeço, tá bom, Crenilde? E a gente vai seguir também apurando todas essas questões, mas realmente, né, quando o poder público precisa também ter esse cuidado com a saúde da mulher, permitir que os exames aconteçam de forma mais assertiva. Inclusive agora com essa nova diretriz do Ministério da Saúde, né, doutora? É importante que as prefeituras também tenham esse olhar atento para permitir, né? Perfeito. A gente tem também que a participação da Débora. A Débora Miranda, ela é de Potim, fala a respeito da reposição hormonal. Ela pergunta aqui se a mulher que precisa fazer reposição hormonal também tem algum risco de desencadear câncer, tanto o câncer de mama quanto o câncer de colo de útero também, que ela precisa ficar atenta nesse sentido. Ótima pergunta. Então, a gente sabe que a menopausa é um tema que vem ganhando espaço, né, na consulta com o ginecologista. É um tema que vem também sendo mais estudado nos últimos anos, que antigamente a mulher, ela praticamente, né, tinha poucos anos, né, da sua vida no período da menopausa. Né, já, até hoje, né, a mulher já o ser humano, né, já é considerado idoso a partir dos 60 anos, né, então e a expectativa de vida ela só aumentou. Então hoje um tempo muito longo a gente vive sem os hormônios, né? Em algumas situações a paciente pode sentir muito a falta dos hormônios.
e com muitos sintomas, enfim. E isso, e a gente tem essa ferramenta, né? A reposição hormonal, ela é uma ferramenta muito utilizada e vai continuar sendo utilizada, talvez cada vez mais, mas, porém, ela deve ser feita com muita cautela. As mulheres que têm um histórico familiar de câncer de mama, talvez não possam receber a reposição hormonal, né? Ou se receberem, tem que ser com uma orientação de forma muito adequada, muito próxima, para que a gente não coloque essa mulher em risco. E a gente sabe, sim, que as reposições feitas, mesmo em doses adequadas, se a mulher for exposta muitos anos ao estrogênio, enfim, principalmente, aumenta a chance de desenvolver câncer de mama. A Sara Cláudia, lá de Lorena, do bairro da Cruz, participou com a gente também. Pergunta se, no caso de histórico familiar, de avó que já teve câncer de mama, se ela tem que tomar algum cuidado já a partir dos 35 anos, por exemplo. Olha, não existe essa recomendação. A gente individualiza o risco, né? Você vai passar com o seu ginecologista e ele vai colher o seu histórico e vai individualizar o seu risco. Mas, no caso, se for só uma avó, talvez você entre numa programação normal, né, como todas as outras mulheres. Mas sim, a gente deve estar sempre atento ao histórico familiar. Em determinadas situações, a prevenção, né, os exames de rastreamento, eles são adiantados. A Luana Ramos gostaria de saber se a vacina contra o HPV traz algum benefício para mulheres adultas. Ela diz aqui que está disponível na rede particular, na rede pública só para as adolescentes. Gostaria de saber se, enquanto adultas, tem algum benefício tomar a vacina. Aline, traz sim, deve ser discutida com seu ginecologista. A Regina Silva também está participando com a gente aqui. Ela afirma que fez aqui uma cirurgia, né, de retirada de útero, e gostaria de saber se tem algum cuidado já alguns anos após a cirurgia necessário, risco de desenvolver algum outro tipo de câncer em outros locais, o que é possível também de orientação para a pessoa que já fez a retirada, né, por causa também de questões ligadas à saúde, ao útero, e o que precisa observar já alguns anos depois de acompanhamento de saúde. É importante diferenciar, né? Se foi feita a retirada de todo o útero, né, a gente tem menos preocupação em relação ao desenvolvimento do câncer de colo uterino, porque ele foi removido. Mas em determinadas situações, só parte do útero que é retirada, e aí esse acompanhamento, o rastreamento do câncer de colo uterino deve ser mantido. A gente tem a participação aqui também, que chega para a gente, da Lúcia Aparecida. Ela é de Guaratinguetá, do Jardim do Vale, e pergunta sobre o câncer de tireoide, que a doutora poderia também indicar, já que ela teve, a princípio aqui, nódulos na tireoide, e foi pesquisável que muitas mulheres têm nódulos. É uma preocupação também de desenvolver um câncer. O que a doutora poderia orientar sobre esse assunto? O câncer de tireoide é um câncer também bastante prevalente e deve ser, e a presença de nódulos na tireoide não necessariamente indica câncer, tá? Existem muitos, a maioria deles são nódulos benignos, mas a realização de um ultrassom com Doppler consegue diferenciar bem esse tipo esses tipos de nódulos, né? Também agradecer aqui a participação da Priscila, que está acompanhando aqui a nossa transmissão, o Sérgio, também o Nelson, agradecer o José Antônio, mais uma vez a Lúcia também interagindo aqui com a gente. Nosso muito obrigado a todos e todas vocês que interagiram, e agradeço também de modo especial a doutora Maria Cláudia aqui com a gente, ela que é oncologista clínica, médica cooperada da Unimed Guaratinguetá, sempre trazendo esses importantes esclarecimentos para a população. Doutora, muito obrigado pela presença, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. Eu gostaria de deixar mais uma última mensagem. A gente foi publicado recentemente, né,
nas mídias que o câncer agora tem sido aumentou muito a incidência na população abaixo dos 50 anos, né? Eu não estou aqui para disseminar o pânico em ninguém, mas é o contrário, né? Para deixar uma mensagem que a gente deve, sim, cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação principalmente, não esquecer da prática das atividades físicas, reduzir o consumo de bebida alcoólica, porque a gente tem visto que os dados, né, mostram uma incidência maior na população mais jovem. Com certeza, cuidado desde sempre é fundamental. Eu quero reforçar também que lá nas redes sociais, @UnimedGuará, você também encontra mais detalhes dessa campanha promovida pela Unimed Guaratinguetá e o cronograma completo das atividades. Agora